Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos em mais um vídeo aqui pelo canal. O Evangelho não está preso. E hoje vamos dar sequência a uma exposição bíblica a qual estamos tratando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ontem e hoje. Nós vamos então dar início à carta que foi dirigida à igreja de Éfeso. E convidamos você então a participar, a interagir conosco. Ouça a mensagem de Deus para o seu coração. Nós vamos ver então a partir de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Nós vamos primeiro aqui nessa ocasião tratar apenas sobre uma introdução desta carta à igreja de Éfeso, tá certo? Então acompanhe aí na sua tela, nós teremos aí algumas referências que nós utilizamos, as informações que estamos aqui transmitindo a você, elas não partiram, não, da nossa cabeça, nós não inventamos, é uma pesquisa aí em bons teólogos, em boas referências, conforme você pode verificar aí na sua tela, tá certo? Observe aí, nós vamos tratar sobre estas 7 igrejas. Primeiramente sobre a igreja então de Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e então por último Laodiceia. Nós já fizemos aí uma introdução, você pode verificar os vídeos anteriores, onde vimos um pouco sobre a pessoa do Senhor Jesus, e agora avançando então vamos entrar na primeira carta, que é a igreja de Éfeso, tá certo? Então acompanhe aí, querido. Primeira coisa aí, uma introdução, O esquema das cartas, como é que elas estão organizadas, Geralmente vai funcionar desta forma, Você tem a igreja, aí você tem a referência bíblica, também você tem um detalhe a respeito da pessoa de Cristo, depois, se for o caso, se houver um elogio, aí a repreensão também, se for o caso, lembrando que apenas as igrejas de Esmirna e também Filadélfia que não receberam nenhum tipo de repreensão. Então você vai ter geralmente a repreensão, a solução para aquela repreensão, para aquele problema, a consequência e a promessa. Então geralmente as cartas, geralmente elas vão estar organizadas desta forma, tá certo? Observe um detalhe muito importante, muito interessante. Cada uma dessas cartas, ela apresenta um aspecto diferente da aparência, do poder e da autoridade de Jesus. Isso é muito interessante observarmos. Se pegarmos aí a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer a respeito da pessoa de Jesus que ele tem as 7 estrelas em sua mão direita e os candelabros também de ouro, vai falar a respeito disso. Aí você tem aí os versículos aonde lá no capítulo de número 1 foi dada uma descrição sobre a pessoa de Jesus. E tudo aquilo que foi descrito no capítulo de número 1, você vai ver então sendo colocado sempre um detalhe em cada uma das cartas às igrejas. Isso é muito interessante observar por uma questão depois de contexto, tá certo? Então sempre tem esse aspecto muito interessante nós estarmos atentos a isso. Também sobre a igreja de Éfeso, melhor agora sobre a cidade de Éfeso, observe a localização dela. Observe, hoje aqui nós temos a região então chamada Turquia, o país, na verdade, da Turquia. Éfeso você tem aqui no cantinho, está destacado, Num plano maior aqui você tem então toda essa região, Aqui abaixo você tem a África, depois aqui para o lado leste aqui você tem a Arábia Saudita, acima aqui tem toda a região da Europa. Então você tem aqui no seu ladinho, essa é a localização da igreja, no caso ali, naquela ocasião, da igreja de Éfeso, certo? Éfeso hoje é um sítio arqueológico. Observe algumas informações gerais. Pérgamo era a capital da província asiática do Império Romano, mas Éfeso era, de longe, a primeira e maior metrópole da Ásia. Então estamos falando de uma cidade com uma grande pompa, uma cidade muito bem vista, uma cidade cheia de... ela tinha muito fluxo, muito trânsito, Então observe um detalhe importante, um escritor romano chegou a descrevê-la como a luz da Ásia. Guarde bem isso, porque isso vai ter depois a ver com a questão do contexto em relação à igreja de Éfeso. Primeiro estamos vendo sobre a cidade, e depois este pano de fundo que envolve a cidade, nós vamos perceber depois também na igreja de Éfeso. Ainda, o nome Éfeso significa desejável. Não se revela porque ela é apresentado Éfeso em primeiro lugar. Lembre-se que começa pela igreja de Éfeso. Aquela circulação das cartas
A primeira, então, é a igreja de Éfeso. Não sabemos por quê, né? Talvez pelo fato de ser ela o natural ponto de partida no continente, que daria melhor circulação à mensagem que provinha da ilha de Patmos. Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa para nós entendermos. Aqui está a ilha de Patmos, onde estava o apóstolo João, e daqui desta ilha ele escreveu então para as 7 igrejas. Observe aqui que realmente, começando aqui por Éfeso, seria uma rota bem interessante para uma melhor circulação. Você tem aqui Éfeso, daí você vem aqui Esmirna, aqui em cima você tem Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que fica aqui na região do Vale do Rio Lico, né? Nós ainda veremos aqui entre Hierápolis e também Colossos. Aqui está Laodiceia, que é a última das 7 igrejas. Então esse roteiro, partindo de Patmos, começando por Éfeso, seria um roteiro bem interessante, um fluxo bem interessante, bem próprio mesmo. Então talvez por isso Éfeso seja a primeira carta. Ainda observe também alguns detalhes interessantes sobre a cidade de Éfeso, né? O comércio, ela era uma cidade portuária, vale destacar, né? Observe, aqui você tem a cidade de Éfeso, aí está no destaque aí para você. Observe que aqui, né, você já tem toda a questão aqui do mar, né? E aí você tem aqui também, cruzando a cidade, você tem o rio Cáster, que era também uma questão muito interessante para a época. Então, era uma cidade aí portuária, né? Uma cidade bem estratégica, né? Por isso, certamente circulava ali muitas pessoas e também diversas culturas, também questão econômica variava bastante, né? Observe ainda a questão política, apesar de não ser a capital, Éfeso era a cidade de maior importância política da Ásia. Ainda sobre a cultura e o lazer, anualmente, em maio, Éfeso sediava os principais jogos atléticos daquele continente. Além do estádio onde eram realizados os jogos, combates de gladiadores e lutas com animais selvagens, a cidade possuía um anfiteatro, bem famoso por sinal, com capacidade para 24 mil pessoas. É muita gente, né? Para a época, né? Muita gente mesmo. A religião, Éfeso era o lar da grande Diana, né? A Diana dos Efésios, ou Ártemis. O templo dedicado à deusa era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele tinha sido construído sobre uma enorme plataforma de concreto de 71 por 127 metros. Seu teto se destacava sobre 127 colunas de 1,8 metros de diâmetro e 18 metros de altura. Então era realmente algo pomposo, era algo realmente que chamava a atenção. A população da época, 250 mil habitantes naquele período apostólico. Muita gente realmente, era uma metrópole para aquela época. O caráter dos habitantes da cidade de Éfeso era reconhecidamente mau. A reputação deles era de um povo inconstante, supersticioso e também bastante imoral. Observe ainda a população naquele tempo, no tempo em que foi escrito esse livro, Éfeso era uma grande e rica cidade. Observe, ali viviam representantes de todas as camadas sociais, ricos, letrados, pobres e analfabetos. Então você tinha esse mix naquela população. As condições gerais de vida faziam dela uma cidade abastada, culta, mas também bem corrompida. A igreja de Éfeso agora, né? Vimos sobre a cidade de Éfeso, uma importante cidade da época, uma cidade com uma população bem vasta, uma cidade muito cultural, uma cidade também perdida na idolatria. Ali haviam todos os tipos de povos, né? Também pessoas ricas, mas também pessoas muito pobres. Agora, esse pano de fundo que envolve Éfeso, vale destacar uma cidade também portuária. Agora nós vamos olhar a igreja de Éfeso. As investidas, primeiramente, as investidas missionárias para a plantação daquela igreja na cidade de Éfeso, então. Observe aí, então, as primeiras investidas missionárias. No final de sua segunda viagem, Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, onde corrigiram o entendimento incompleto de Apolo sobre o caminho do Senhor. Vale destacar que Apolo era um grande pregador da palavra de Deus, das Escrituras, né? Ele era poderoso nas Escrituras, no caso o Antigo Testamento, e anunciava, né, essa verdade das Escrituras com todo empenho, com todo zelo, mas ele ainda precisava ser melhor orientado
a respeito da pessoa de Cristo. Então, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, eles então fizeram esse trabalho, esse discipulado, digamos assim, com o Apolo, né? Na terceira viagem agora, falamos da segunda viagem, agora veja, na terceira viagem, Paulo voltou para Éfeso, onde pregou a palavra de Deus por 3 anos. Lembre-se, ele ficou ali aproximadamente 3 anos. Na volta da mesma viagem, no caso da terceira ainda, passou em Mileto e encontrou-se com os presbíteros de Éfeso. Vale lembrar que Paulo era muito querido naquela igreja. Durante os anos na prisão, Paulo escreveu a epístola aos Efésios. Também deixou Timóteo em Éfeso para edificar os irmãos. No final da sua vida, né, o apóstolo Paulo continuava a demonstrar preocupação com aquela igreja. Então era uma igreja muito querida, uma igreja que nós temos ali a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, é uma carta com verdades extraordinárias, né? Há ali um corpo de doutrinas cristãs muito interessante que deve ser analisado com bastante calma, muito edificante também, por sinal. Observe aí um resumo da segunda viagem missionária, né? Então você tem aqui, melhor dizendo, aqui nós temos, deixa eu só voltar aqui para nós vermos melhor, aqui um resumo aí, uma panorâmica da segunda viagem missionária que o Paulo fez. Aqui em amarelinho você tem, então aqui no número 18, aqui estava Éfeso no caso. Então todo esse roteiro aqui o apóstolo Paulo fez. Isso na segunda viagem. A terceira viagem também, você tem aqui em destaque, amarelinho, aqui está Éfeso. A terceira viagem também houve esse contato ali com aquela igreja, né? Na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quanto à fundação, então, dessa igreja, as investidas missionárias, né, nós vimos ali, e aí, então, neste momento também ocorreu a fundação da igreja, a plantação da igreja, né, a edificação da igreja na cidade de Éfeso. Observe o que diz o falecido já teólogo George Eldon Ladd, o George Ladd, muito conhecido, canadense, ele já faleceu em 1982, a respeito, então, da fundação da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: a igreja em Éfeso aparentemente foi fundada por 2 cristãos de destaque, Áquila e Priscila. Junto com Paulo, eles tinham vindo de Corinto a Éfeso. O Frederick Five Bruce, ou conhecido como F.F. Bruce, em inglês, já falecido aí nos anos 90, ele diz o seguinte: a igreja de Éfeso datava da permanência de 3 anos de Paulo naquela cidade. Dessa forma, a data da fundação seria aproximadamente, então, entre 51 a 57 depois de Cristo. Nos capítulos de 18 a 20 do livro de Atos, podemos ver o histórico da fundação e dos primeiros empreendimentos desta igreja. A igreja vinha já lutando pelo reino de Deus por cerca de 40 ou 45 anos, quando lhe foi endereçada esta mensagem, no caso agora de Apocalipse. Então, desde aquela ocasião em que foi plantada aquela igreja, até então receber agora esta carta que nós temos aqui no Apocalipse, então haviam se passado aí aproximadamente 40 anos e essa igreja vinha lutando pelo reino de Deus. Quanto à fundação, então, está em torno aí da pessoa do apóstolo Paulo e também aí com os cooperadores dele, o Áquila e também a Priscila. Observe agora alguns detalhes sobre esta igreja, bastante interessantes também. Podemos observar aí alguns fatos importantes sobre ela, né? Desde o início, houve a necessidade de examinar doutrinas e aceitar somente o que Deus havia revelado. Assim, Áquila e Priscila também ajudaram Apolo nesse sentido, né? Porque havia ali o perigo da infiltração de falsos mestres. E o Apolo, como um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem que demonstrou inclusive muita humildade, ele então se deixou ensinar por Áquila e também por Priscila, apenas para lapidar um pouco, para corrigir ou aperfeiçoar algumas compreensões a respeito da Escritura e propriamente da pessoa do Senhor Jesus. Paulo advertiu os presbíteros do perigo de falsos mestres entre eles. O apóstolo Paulo alertou que quando ele saísse dali, ele tinha uma preocupação que viriam falsos mestres e se infiltrariam no meio da igreja, né? Ele orientou também Timóteo a admoestar os irmãos a não ensinarem outra doutrina, somente a doutrina bíblica, aquilo que está contido na palavra de Deus. A carta de Paulo aos Efésios destacou também a importância do amor. Isso é um ponto
Interessante, já lá na carta do apóstolo Paulo, lá na década de 50, já havia esse destaque à questão do amor. Aproximadamente 40 anos depois, nós temos aí a igreja de Éfeso recebendo esta carta e de novo se toca nesse ponto também do amor, que eles haviam perdido o seu primeiro amor. Esse amor que começou ali na década de 50, uma igreja vigorosa, uma igreja muito centrada na palavra de Deus, uma igreja que amava, que era uma luz naquela região da Ásia, mas 40 anos depois, então, ela precisava ser lembrada e ela precisava voltar àquele primeiro amor. Então, vamos dar uma olhada em alguns detalhes ainda, então, quando as coisas não vão bem. Olha só, você já passou pela experiência de fazer tudo certo, mas na hora H sair tudo errado? Quantos de nós, na verdade, né? É o caso, por exemplo, do vendedor que faz tudo certo, mas na hora de fechar o negócio, ele não tem a melhor condição para o cliente. Então, ele perde a venda. Por exemplo, ainda, o jogador que faz tudo certo, mas na cara do gol, ele chuta para fora, ele perde o gol, né? E aí o pessoal fica muito indignado com isso. A pessoa fez tudo certinho, só faltava ali ou fechar o negócio ou fazer o gol e de repente dá tudo errado no final, né? Como é frustrante fazer tudo certo, mas na hora H dá tudo errado. Observe, foi assim com a igreja de Éfeso. Ela fez quase tudo certo, mas faltou o principal, faltou o amor. E é sobre isso que nós vamos então observar, entrar em detalhes agora no nosso próximo vídeo, a partir do versículo de número 1. Fizemos aqui apenas uma introdução sobre a carta à igreja de Éfeso. Convidamos você então a participar conosco aí do nosso próximo vídeo. Lembrando então que Éfeso era uma cidade muito importante da época. A igreja naquela cidade, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo ali pelos seus cooperadores e é uma igreja que sempre teve que lutar muito contra os falsos mestres que sempre tentaram ali se infiltrar naquela igreja, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe aí grandemente a sua vida. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.